Então, onde está aqui o Wanda, por favor? Bom dia a todas e todos. É uma alegria estar aqui de volta, depois de uma temporada há 8 anos aqui em Lisboa, no meu processo de doutoramento com a professora Maria João, na companhia do Micael. E, antes de começar, eu tenho aqui 3 narrativas de infância, e eu gostaria de pedir a alguém quem se interessar em sortear uma dessas narrativas, são curtas, e ler para nós aqui, para abrir o nosso trabalho. Oi? O quê? Quer deixar para os outros? Pronto, acho que todos querem ler. Podem ler para nós, por favor? Ameaça. Era uma vez um pequeno garoto que estava em seu apartamento, sozinho, com um primo e 2 amigos do primo. O garoto era bem pequeno, e os outros 3 adolescentes. Naquele momento, não lembro por que estavam sozinhos, quando um dos jovens começou a fazer cócegas no menino. O menininho os incomodava, mas as cócegas eram cruéis e desproporcionais, um verdadeiro desconforto para o menino indefeso. A criança se irritou e falou: "Vou à cozinha, pegarei uma faca e vou te matar." Talvez o menino tivesse pensado nisso muito antes, muitas vezes, pois esta situação sempre se repetia. Mas, dada a oportunidade, decidiu que era hora da vingança. Foi lá, pegou a faca e anunciou: "Vou te matar." Mas o garotinho nem sabia segurar a faca. Então, foi dominado mais uma vez e recebeu mais uma sessão de cosquinhas, mas a essa altura já estava morrendo de rir. O time delas. As meninas tinham um time de futebol na escola. Iriam começar a disputar no outro ano, o uniforme já estava encaminhado. A mãe comprou um tênis novo, o pai a ensinou uns dribles. A matrícula na escolinha era feita depois das aulas começarem. No dia do primeiro treino, foram todas para a quadra com o dinheiro da mensalidade em mãos. Resultado, não tinha mais escolinha. A justificativa chegou dias depois, meio mal contada, através de um "meninas não jogam futebol." Os meninos venceram o torneio masculino daquele ano. Então, obrigado pelas leituras. Vou falar de um trabalho, chama #criança. É um trabalho que está sendo desenvolvido, está em processo, começou há 1 ano. É um trabalho que eu estou fazendo junto com o Gabriel, que é ator, pesquisador também de Belo Horizonte, e vou apresentar um pouco uma genealogia do que tem sido o nosso processo, a nossa pesquisa e onde a gente está. Então, eu espero contar também com a colaboração de vocês. Enfim, estamos em... Então, enfim, a estreia está prevista para outubro desse ano, em comemoração ao Dia das Crianças, que no Brasil é 12 de outubro.
Então, hashtag criança, dramaturgia de uma peça, jogo, festa, nas fronteiras entre a performance e narrativas de infância. Então, essa pesquisa apresenta um pouco os processos de criação desse trabalho. E esse trabalho tem uma estrutura de peça de teatro, jogo e festa, tem como temas relações entre infância, identidade e brincadeira, e é destinado a crianças, seus pais, familiares, jovens e adultos. Hashtag criança tem como princípio investigar novos modos de pensar atrações artísticas e culturais para crianças do século XXI, buscando inseri-las como participantes. Na genealogia da nossa criação, tivemos início em maio do ano passado, quando começamos uma residência artística no Centro Cultural da UFMG, em Belo Horizonte, onde a gente começou a ter encontros semanais no Centro Cultural, fazendo levantamento de estudos, referências bibliográficas sobre infância, brinquedos, brincadeiras, literatura para crianças, teatro de animação, pesquisa iconográfica e videográfica, pesquisa sobre jogos, especificamente sobre jogos de tabuleiro, manuais e experimentações de propostas da dramaturgia, e também criamos um diário de bordo numa página no Facebook, que está aí o link aí em cima, facebook.com/solocriança, quem quiser conhecer. Tem todo o histórico até agora do que a gente fez, tem relatos. E nesse diário de bordo, optamos por fazer em formas de narrativas ficcionais. Então, os criadores somos eu, o Gabriel e a Denise Pedron, que é uma diretora, performer. Viramos personagens. Então, o Gabriel é a cigarra, eu sou a formiga, a Denise Pedron é a abelha rainha, e a gente começou a contar sobre os nossos ensaios, partindo desse universo de ficção e universos da infância. Durante o ano passado, desenvolvemos algumas atividades no Centro Cultural. O primeiro, fizemos 2 seminários com convidados. O primeiro tinha como tema infância e identidade, onde a gente teve 2 convidados, a Cristiane de Freitas, que é médica, pediatra e coordenadora da pediatria da UFMG, que pesquisa identidade e gênero na infância, e o Carlos Mendonça, que é meu colega do Departamento de Comunicação, que também pesquisa gênero, comunicação, foi, enfim, contribuir com pensamentos para nós. E eu e o Gabriel, naquela altura, apresentamos o que a gente já tínhamos levantado durante o processo de residência. Num segundo encontro, tivemos um outro seminário com o tema Infância e Poética, onde recebemos a Gislaine Matos, que é contadora de histórias, que é minha parceira de trabalho há muitos anos, e o Gabriel tinha feito uma oficina com ela, que foi muito importante no processo. E o Eugênio Tadeu, que é meu colega da UFMG, do Departamento de Teatro, que ele é músico e também trabalha com desenvolvimento de músicas e espetáculos voltados para a infância, e cancioneiro, ele pesquisa também um cancioneiro de infância. E, para encerrar essa primeira leva, né, de atividades voltadas para a comunidade, tivemos a oficina desfile, trash passeio completo, com Guilherme Moraes, que é um coreógrafo, performer, pesquisador, e era uma oficina para crianças, onde ele desenvolve criação de figurinos e personagens a partir de materiais descartáveis, plásticos, garrafas PET, papéis, enfim. Então, cada criança desenvolveu o seu figurino na oficina e criou o seu personagem, que também foi uma etapa importante para a gente entender o que a gente estava querendo no trabalho. E terminamos a residência no Centro Cultural o ano passado, a gente ainda está lá, mas para terminar o ano, o Gabriel faz aniversário dia 6 de dezembro e decidimos, ele tem o hábito de fazer os seus aniversários em forma de performance. Então, aproveitamos e fizemos um aniversário performativo. No dia, foi lá no Centro Cultural mesmo, e ele deu o nome de Manifesto Lírico, Carta às Crianças do Século XXI, onde a gente reuniu textos que a gente vinha desenvolvendo, experimentando durante o processo, e aí fizemos uma festa cênica, teatral, performativa, com a participação de crianças, de convidados, e foi uma forma de encerrar as atividades daquele ano. No início do ano, o Gabriel, a convite do Festival de Verão da UFMG, junto com outro colega nosso,
que pesquisa derivas e etc., desenvolveram uma atividade no Festival de Verão que chamava Residência Criativa Cartografias Afetivas para Crianças, que tinha um trabalho com as crianças de, enfim, de percorrer espaços da UFMG em Belo Horizonte, na cidade, visitar os espaços, um trabalho todo feito com elas e tal. Enfim, apresentando as etapas do nosso trabalho. No nosso referencial teórico básico, que tem acompanhado a pesquisa da criação, a gente tem trabalhado com algumas ideias. A primeira delas é a ideia de criança é performer, da Marina Marcondes Machado, que é uma colega da UFMG. Ela desenvolve esse pensamento de que a criança, se ela tem um determinado contexto, ela performa, ela brinca, ela joga, ela interpreta, ela encena, e que a criança ela tem essa liberdade de performar o seu próprio universo. Então, ela nos diz que o mais autêntico protagonismo das crianças pequenas pode ser visto como ato performático. Dizeres intensos pelo corpo, no corpo, são atos exercidos em cada uma das linguagens da primeira infância, tal como a cultura adulta propõe. Brincar, desenhar, dançar, criar narrativas próprias, cantar. No brincar, a criança exerce a sua plenitude, escreveu Winnicott. É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem de sua liberdade de criação. Esse conceito foi muito importante, porque quando a gente começou a pensar num trabalho, a gente não queria uma peça para ser apresentada para as crianças. A gente quer um trabalho onde as crianças são protagonistas. Então, como pensar essa criança que está em cena, criando o espetáculo, né? Então, a partir dessa ideia de criar uma situação onde as crianças possam brincar e desenvolver uma série de atividades. Um outro conceito que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que é uma ideia de teatro narrativo, performativo, onde a gente trabalha com textos não escritos para o teatro, já foi objeto aqui de comunicações no colóquio, e, ao mesmo tempo, esse teatro narrativo ele coloca o ator como principal veículo de comunicação dessa textualidade, uma ideia de performance da vocalidade, de como transformar esses textos narrativos em performance cênica. Enfim. Um outro conceito que tem nos acompanhado, que é um livro do Ilan Breman, não sei se vocês conhecem, ele é um estudioso e também escritor de livros para crianças no Brasil, hoje é um dos mais reconhecidos, e ele escreveu uma tese onde ele fala dos problemas do politicamente correto na literatura infantil. Então, ele vai dizer que, enfim, estamos numa época, principalmente no Brasil, isso foi em 2004, não sei se vocês sabem, ainda no governo Lula lançou uma cartilha do politicamente correto, e isso vem criando uma série de problemas, enfim, de trocar negros por afrodescendentes, de trocar, enfim, cegos por deficiência visual, uma série, uma cartilha, e ele desenvolveu um estudo sobre isso, porque a sociedade começou a perseguir livros, canções e etc., em função desse manual. É um manual polêmico, obviamente. Então, o que ele vem dizer que a sociedade, a educação e a literatura estão cada vez mais preocupadas em minimizar para as crianças os efeitos colaterais da vida, fornecendo-lhes doses diárias daquilo que se convencionou chamar de politicamente correto. O pensamento adulto seria o de proteger a criança. Falemos só de coisas boas, exaltemos a felicidade, a saúde, a família, a natureza, e não nos atrevemos a falar sobre o outro lado escuro da força, como diria o Darth Vader. O politicamente correto, então, tem avançado sobre revisão de cantigas. Então, atirei o pau no gato, não pode mais, porque incita a violência. Enfim, uma série de... que ele vai... no livro, ele vai trazer, na tese dele, ele vai trazer uma série de propostas que têm sido revistas em função dessa cartilha. Também, uma das características do politicamente correto, então, é esse pragmatismo. Bom, uma outra referência é o teatro bando, que eu estudei no meu doutorado, a partir dos trabalhos deles de
enfim, de textos narrativos, mas para o criança veio as primeiras experiências do bando, quando eles se fundaram e foram percorrer vilas e aldeias, buscando conectar com a cultura popular, com as comunidades, e pensando, então, numa ideia de integração. A gente quer um trabalho que integre a comunidade, as pessoas, e que tenha relação com elas. Aí estamos trabalhando também com o conceito de dramatografia do João, que é pensar a ideia de espaço como escrita da cena. E a referência, chegamos à ideia, então, de um jogo de tabuleiro em tamanho real, onde os peões seriam, então, os participantes, os performers, as crianças, com o protagonismo das crianças. Então, vou falar rapidinho da nossa estrutura de dramaturgia até hoje. Primeiro, então, a gente está propondo como receber o público, num determinado espaço, tanto os adultos quanto as crianças, e explicar como vai ser, então, porque não vai ser uma peça, é quase um programa cultural com uma duração maior, etc. Então, o Gabriel recebe e explica as regras, o que vai acontecer, num primeiro momento, com todos. Num segundo momento, adultos e crianças são organizados em 2 grupos. Os adultos vão para uma sala, que a gente está chamando de TV Criança, onde eles vão ser obrigados a assistir uma série de vídeos que a gente está recolhendo da internet, onde as crianças são protagonistas. Então, de tudo, crianças de todo mundo, crianças cisgênero, crianças viadas, crianças... Tá? Então, os adultos vão assistir e depois eles vão desenvolver algumas atividades. As crianças vão para o quarto de criança, onde elas vão, então, desenvolver esses figurinos que a gente experimentou naquela oficina, criar os seus personagens para ir para o jogo. Então, adultos e crianças se preparam separadamente para o jogo, que é a peça principal. Então, o jogo de tabuleiro, eu já vou lá mostrar direto. Isso é um protótipo que eu desenhei da ideia do jogo de tabuleiro, que é inspirado na autobiografia do Gabriel, a partir de um trabalho que ele fez com a Gislaine, que é a contadora de histórias, onde ela pedia para as pessoas desenvolverem um mapa da sua existência. Então, a partir do mapa que o Gabriel desenvolveu nessa oficina, a gente criou o jogo de tabuleiro, que ele é dividido em casas. Aqui tem os percursos que formam o formato do infinito, e as estações que a gente, enfim, são inspiradas. As casas são 4 cores, inspiradas nos 4 elementos da natureza, água, terra, fogo e ar. Cada uma dessas casas tem um tipo de tarefa associadas aos elementos, tarefas competitivas, tarefas de adivinhação, tarefas, enfim. E as estações, então, inspiradas, a gente está trazendo uma série de histórias, narrativas reais, ficcionais e autoficcionais, de infância. Essas histórias que vocês leram no início foram, então, histórias que a gente tem recebido de histórias do público que estão contando na terceira pessoa suas memórias de infância. Essas histórias vão entrar. Então, aqui, basicamente, o jogo, os participantes entram aqui por baixo pela estrada azul e rosa, que a gente está pensando, então, nesse binarismo de gênero. O centro do tabuleiro é a península do armário, então a gente quer discutir a ideia de o que as pessoas guardam nos seus armários. Então, o percurso ele vai, enfim, visitar todas as estações, onde tem uma série de histórias, narrativas de infância que o Gabriel vai performar. O jogo termina na saída, que é a estrada de todas as cores. Começa na estrada azul e rosa e sai pela estrada de todas as cores. Enfim, aí das estações tem a fábrica dos tapetes voadores, a escada que cada um sobe e desce como quer, o bosque de uma única árvore, o buraco mais fundo do mundo, onde a gente quer falar de medos, os Alpes, falar de crianças refugiadas, crianças desaparecidas, enfim. E o nosso cenógrafo criou uma maquete virtual do que pretendemos que seja esse jogo, que é um tabuleiro, então, no chão, onde adultos e crianças, com o protagonismo das crianças, vão percorrer esse jogo, que termina numa festa. Assim que acaba o jogo, a comemoração do término do jogo termina numa festa, com um setlist de músicas de infância de várias gerações e tal, com guloseimas, pipoca, suco e etc., para terminar, então, integrando todos de novo. Bom, enfim, então, tem muita coisa, a gente está em processo. Temos aí algumas referências. Desculpa passar o tempo. Obrigado.